Hallelujah. Thank you so much, Pastor. Obrigado, pastor. We just have so enjoyed the short time that we have had with you and your wife. Nós já, assim, gostamos muito, estamos muito felizes com esse pouquinho de tempo que nós já convivemos com você e sua esposa. And we love each and every one of you. E nós amamos cada um de vocês. You're already in our hearts. Vocês já estão no nosso coração. And it's such an honor to be here. E é uma honra estar aqui. And we just want to say thank you for welcoming us, pastors, and all of your leaders. E nós queremos agradecê-los por vocês terem nos dado boas-vindas como pastores e a todos vocês líderes. Why don't you greet the people for a moment? I am just very excited to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. Is the heart of God for the nation that He loves, Brazil. É o coração de Deus por essa nação que Ele ama, o Brasil. Amen. Amém? It is God has a great plan for this nation, Deus tem um grande plano para essa nação. and is the reason that we have you in our hearts, E a razão pela qual nós temos vocês no nosso coração because it's in the heart of God. é porque está no coração de Deus. Amen. Amém? And so we are so grateful to be here, Nós estamos muito agradecidos por estar aqui. and for my friend Pat. Just getting to know her. She's a wonderful woman of God. Pela minha amiga, que agora eu acabei de conhecer, uma mulher maravilhosa de Deus, eu concordo. It's Pastor. É pastor. We are so grateful for God, for your life, and for the legacy. Somos muito felizes pela sua vida e pela legado. Gracias. Thank you for everything that you have done to make the kingdom of God advance in this nation. Obrigado, pastor, por tudo que o senhor tem feito para que o reino de Deus avance nessa nação. Uhum. Before we get started with the message that the Lord has given to us, Antes de nós começarmos com a mensagem que o Senhor nos entregou, we wanted to just tell a little bit about ourselves. nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre nós. We represent the marriage of two nations together. Nós representamos um casamento de duas nações juntas. I am from the United States and my wife is from Panama. Eu sou dos Estados Unidos, a minha esposa é do Panamá. And so we've been married almost 30 years. Nós estamos casados há quase 30 anos. This coming October will be 30 years. E agora em outubro nós completamos 30 anos. And God brought us together in a very supernatural way. Deus nos trouxe juntos, ou nos ajuntou de uma forma muito sobrenatural. We met in church, Nós nos conhecemos na igreja and that's the best place to meet your spouse. e com certeza é o melhor lugar para você conhecer sua esposa. But it was a very, very large church. Mas era uma igreja muito, muito grande. And God put us next to each other in a meeting, and that's how we met each other. E aí Deus nos coloca um ao lado do outro numa reunião e foi aí que tudo começou. And we have traveled to many different nations, E nós temos viajado por muitas nações. and probably more than half of them in Latin America. E talvez mais da metade nos países na América Latina. But we've also ministered in Africa, Mas também temos ministrado na África, Europe, Europa and Asia. e Ásia. Well, that's Latin America, though. Yeah, the Caribbean also. E também Yes. nas ilhas do Caribe. Yes. And so my wife is my Holy Spirit helper also. A minha esposa é o meu Espírito Santo que ajuda através dela. How many of you men have a Holy Spirit helper? Quantos de vocês têm aí uma ajudadora Espírito Santo? Okay, you know what I'm talking about. Vocês sabem o que eu estou falando. Yeah. And we have so the name of our of the ministry is AHALT International O Ministries. nome do nosso ministério é AHALT
ministério internacional. And our motto is raising up leaders, O nosso logo é erguendo líderes, discipling nations, discipulando nações and bringing transformation. e produzindo ou trazendo transformações. And under our main organization, E debaixo da nossa organização, we also have a church, nós temos uma igreja, Transformation Church International, a Igreja Internacional da Transformação, and it is a global church with a unique expression. e é uma igreja internacional com uma expressão única. We are not in a church building like this church, Nós não nos reunimos num prédio como vocês aqui, but we have people from all over the United States primarily e temos pessoas dos Estados Unidos inteiro that connect with us in discipleship groups que se conectam conosco em grupos de discipulados, and prayer groups. em grupos de oração, And then we also are connected with other churches internationally. e nós nos conectamos com outras igrejas internacionalmente. We have churches in Panama that are under our covering E as well. temos igrejas no Panamá que estão debaixo da nossa cobertura. Anything else you can think of? Algo mais que você pode pensar aí? Well, not everybody is going to meet in church, but it's the Holy Spirit that put them together, right? God is the one that brings them together. Todo mundo participa desta igreja e é o Espírito Santo que nos põe juntos, Yeah. que nos traz juntos para esse momento. In college, you You're met talking about marriage. marriage. Okay. Yeah, talking about marriage because God has a plan and He can put you in places that you would not. E falando do nosso casamento, como Deus nos uniu, Deus faz essas coisas, né? Junta a gente para a gente fazer alguma coisa para Ele. Aleluia. Oh, glory to God. Well, I really sense that there is, we have a teaching here that we're going to present to you by the Spirit of God. Eu tenho um sentimento aqui, porque nós tínhamos um estudo que nós queríamos compartilhar. But I'm really sensing that the Lord wants to say something very direct before we go into the teaching. Mas eu tenho assim esse sentimento de que Deus quer falar alguma coisa mais direta antes da gente entrar nesse estudo. Because this is a time of a new season. Porque este é um tempo de uma nova estação. Let's do this. Yes. We're going to do an interpretation. You want to interpret him, okay? Ok, go ahead. Stombrisia krandasa dobrasita diakanta sekra robostik ramandostote. Kratesita, brei endus te prikitare, in the brokos ti grande basso e crindi brondosta kendesto clumbro kiribis tiembrocondosto. For the Lord would say to you tonight, Pois o Senhor diz a vocês hoje à noite: I am hovering over this nation eu estou pairando sobre essa nação and over this church, e sobre esta igreja, because the winds of change are about to come upon you. porque os ventos de uma grande mudança estão por vir sobre vocês. I have taken you as a church step by step. Eu tenho conduzido vocês como igreja passo a passo. You did not get to where you are in one day, Vocês não chegaram aonde vocês estão em um dia, but I have taken you through a process of growth mas eu tenho trazido vocês num processo de crescimento over all of these years. durante todos esses anos. And now you have become prepared E agora vocês estão preparados for what I am about to do. para o que eu estou por fazer. So I say to you, my children, E então eu digo a vocês, meus filhos, it's time to rise up
É momento de se levantar and to step into your place. e entrar no lugar For I have called you to the work that you are about to do. para onde eu tenho vos chamado para fazer a obra que vocês devem fazer. And it shall be greater than anything you've done before. E será maior do que tudo aquilo que vocês já fizeram até aqui. It does not depend on just one person, Não depende somente de uma pessoa, but it depends on a company of people mas isso depende de uma companhia de pessoas, in complete em unity, completa unidade, in love for one another, em amor uns com os outros, following my plan. seguindo os meus planos. And as you follow my plan together, E quando vocês seguirem os meus planos juntos, there will be many breakthroughs happening in the lives of the people in vão this haver church. avanços e mais avanços no meio desta igreja. And as a result, you will see breakthroughs in this nation. E como resultado disso, vocês verão avanços nessa nação. For the winds of change are upon you. Pois os ventos da mudança chegaram sobre vocês. Do not get in your mind what you think it will be, Não queiram pensar nas suas mentes o que isso tudo será, but allow my spirit to lead you. mas permitam que o meu espírito os guie. And be open to the new thing that I'm about Estejam to do. abertos para as novas coisas que eu estou por fazer, For it shall be great, por elas serão grandes. and you will see much fruit E vocês verão muito fruto in this church. nesta igreja. Many lives will be changed. Muitas vidas serão mudadas. This is a time of acceleration, Esse é o momento de uma aceleração, expansion, and acceleration. expansão e aceleração. It is time for the building of all the things that I have spoken to you about. É o momento de vocês verem todas as coisas acontecendo daquilo que eu já vos falei. It is not from thinking like, oh, I still waiting for that to come to pass. E muitos dizem, mas a gente tem que esperar mais quanto tempo até que tudo isso aconteça? I am saying, no, the time is now for you to move forward in the land. E eu vos digo que agora é o momento de vocês avançarem sobre essa terra. Because I have expansion with acceleration for Porque you. eu quero que esta expansão seja rápida. You will take more ground, you will take more land. Vocês vão tomar essa terra, vocês vão ter mais conquistas. And it will be by my grace and by my power, the power of my spirit. E será pela minha graça, pelo poder do meu Espírito. And I am coming to say, I am preparing a place to visit you soon. E eu estou vindo para dizer a vocês, preparem um lugar, porque eu venho visitar vocês. I am coming to visit with you. Eu venho visitar vocês. I have promised that and I am doing it. Eu já prometi isso e agora vou fazer. My time of visitation is upon you. O meu tempo da visitação está sobre vocês. Prepare yourselves. Preparem-se. Because it's a time where I will do great and mighty things among you. Porque esse é o tempo que eu vou fazer coisas ainda maiores em vocês. You will see the move of my spirit like never before. Vocês verão o mover do meu espírito como nunca antes. Because this is the time that I have spoken about it to you. Porque esse é o momento que eu venho falando com vocês. So prepare yourself, open your heart large for me to come. Portanto, se preparem e abram os seus corações bem abertos, porque eu virei. Because I am coming to Porque visit you. estou vindo para visitar vocês. Amen. Amém. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. We receive this word. Nós recebemos esta palavra. We give you all the glory. Nós te damos toda a glória. And Lord, we believe you. E nós, Senhor, cremos em ti. But we say that we will cooperate Mas with nós you. dizemos que cooperaremos contigo. Hallelujah. Aleluia.
This is the key when the Lord says something, Essa é a chave. Quando o Senhor diz alguma coisa, we have to cooperate with what he says nós temos que cooperar com aquilo que Ele diz, because he's working together with us. porque Ele trabalha juntamente conosco. In order for him to accomplish what he wants to do, Para que Ele possa conseguir fazer aquilo que Ele deseja fazer, he needs a people that will say yes to Ele him. precisa de um povo que diga, sim, estamos aqui por Ti. How many here tonight would say, yes, Lord, I'm one of those Quantos de people? vocês aqui diriam, sim, Senhor, estamos contigo? Aleluia. Amen. Amém. Okay, so we want to impart something to you from the word tonight. Ok, nós queremos agora transferir para vocês uma palavra do Senhor para vocês. You all are leaders, right? Vocês são todos líderes, certo? So the title of this message Então, o tema desta mensagem is how to lead in a new season. é como liderar numa nova estação. Because if leadership doesn't understand how to lead in the new season, Porque se uma liderança não sabe como liderar numa nova estação, then none of the other people in the church will know how to do it. então as outras pessoas na igreja também não saberão como fazer. And we're going to look in the book of Ephesians. E nós vamos hoje ao livro de Efésios. Now, let's talk for a moment about the church in Ephesus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. This was a church where the apostle Paul spent a long time teaching them. Essa é uma igreja onde Paulo gastou muito tempo ensinando ali. They were a mature church. Eles eram uma igreja madura They received much impartation from the Lord. e eles receberam muito impartação, poder de Deus. And so I sense from the Holy Spirit, Então eu sinto do Espírito Santo, and my wife and I, as we were talking together about this, e enquanto eu e minha esposa estávamos falando sobre isso, we really saw a similarity between the church in Ephesus and this church. nós achamos que a igreja de Éfeso e esta igreja têm várias coisas em comum, In the sense of the maturity. no sentido de maturidade. But even when we're mature, Mas mesmo quando nós somos maduros, we have to continue to grow and to learn. nós temos que continuar crescendo e aprendendo. Because in Christ, there's never a place where we arrive here on earth at the final destination. Porque em Cristo não há um lugar que a gente chega no final de aprendizado. We're always growing and learning. Nós sempre estamos crescendo e aprendendo. And so, this is time to grow. Então, esse é um tempo de crescimento. Because as a leader, if you don't grow, Por quê? Se como um líder você não crescer, then the people that follow you, they will not grow either. as pessoas que estão seguindo vocês também não vão crescer. Remember, the part of the word was about expansion and acceleration. Lembram-se da palavra que veio para vocês? Expansão e é aceleramento ou aceleração? Aceleração, né? Eu estava... Ok, I got it. So, right now is the expansion part happening. Então agora, vocês estão vivendo nessa expansão. So, just picture your spirit man, your inner being. Agora, tente visualizar o seu homem espiritual, o homem interior. And just picture that it's expanding on the inside. E você veja ele expandindo dentro de você. That's what's happening right now. É isto que está acontecendo agora. Let's say this together. Vamos dizer isso juntos. Lord, increase my capacity. Senhor, aumenta minha capacidade.
Amen? Amém? Glory to God. Glória a Deus. All right, so let's go to Ephesians chapter 1. Então, vamos lá, vamos a Efésios capítulo 1. Now, in Ephesians chapter 1, we're going to be starting in verse 15. E vamos começar com o versículo 15. This is actually a prayer that the Apostle Paul was praying for the church in Essa, na Ephesus. realidade, é uma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja. But in this prayer, we can learn a lot about where they were spiritually, Mas, através dessa oração, nós podemos entender aonde eles se encontravam espiritualmente and where they needed to grow. e aonde eles precisariam crescer. And so let's just read verses. First of all, let's read verses 15 through 17, and you can just read E those. vamos então ler do versículo 15 ao versículo 17. Eu vou fazer a leitura. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Oh, desculpe. Eu estou em Romanos. E a coisa está em Paulo em Éfeso e eu em Roma. Não dá, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 15. I was still in Rome. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. So, how do we lead in a new season? Então, como é que nós lideramos numa nova estação? Number one, Número 1, have eyes to see. ter olhos para ver. Now, we're not talking about natural eyes. Nós não estamos falando aqui de olhos naturais. We're talking about spiritual eyes. Nós estamos falando de olhos espirituais. We have to be able to see what you cannot see in the natural. Nós temos que ter a capacidade de ver o que nós não vemos com os olhos naturais. Amen? Amém? This is where the Lord begins to speak to us. E aí, aonde o Senhor começa a falar conosco. He begins to show us things that we don't yet see in the natural. Ele começa a nos mostrar coisas que ainda nós não vemos, não vimos. Your pastor is a great example of this, Seu pastor é um grande exemplo disso. because he saw everything here, he saw it before it happened. E tudo que está acontecendo, ele viu anteriormente. And his father before him. E o pai dele antes dele. This entire church was built on seeing what you could not see. Esta igreja, ela foi crescendo e foi construída naquilo que nós não víamos. And I want to say, because you're part of this church, E eu quero dizer isso porque vocês são parte desta igreja. that you are like your pastor. E vocês são como seus pastores. You can see what the natural eye cannot see. Você pode ver o que os olhos naturais não vê. This is a church that is full of vision. Esta é uma igreja que está cheia de visão. And there are new things to see. E então existem novas coisas para se ver. And we have to be ready to see those things. E nós temos que estar prontos para ver essas novas coisas. You know, possibly you've been doing something the same way for a number of years. Por alguns anos vocês fizeram as coisas da mesma maneira. And it works really well. E funcionou muito bem. The area of the church where you have responsibility, As áreas das igrejas onde vocês têm responsabilidades. you have a format as to how you do it. Então vocês têm um formato de como as coisas funcionam. But what if the Lord says
you need to do that a little bit differently now. Mas e agora? Se o Senhor disser, vocês vão ter que fazer alguma coisa diferente. Are you going to be open to the change? Vocês estarão abertos para essas mudanças? Or are you going to say, that's uncomfortable, I don't want to do that? Ou você vai dizer, não, isso aí é muito desconfortável, nós não queremos isso. We've all been through that, right? Todos nós já passamos por isso, certo? We've been through that many times. Nós já passamos por isso muitas vezes. Because the Lord has, He's called us to do new things many times in our lives. Porque o Senhor nos chamou para fazer coisas novas muitas vezes na nossa vida. I'll give you one example. E eu vou lhe dar um exemplo. 15 years ago, 15 anos atrás, we were living in Dallas, Texas. nós morávamos em Dallas, no Texas, Very big city, uma cidade muito grande, very easy to travel internationally from Dallas. muito fácil de se viajar internacionalmente dali de Dallas. And He told us to move to a city over 3 hours away. E então o Senhor nos manda que mudássemos para uma cidadezinha a 3 horas dali. It's a very small city. Uma cidadezinha bem pequena. And so whenever we travel internationally, Então, todas as vezes que a gente vai viajar internacionalmente, we have to go back to Dallas. nós temos que viajar até Dallas. Either we have to fly a small plane back to Dallas, Ou nós vamos de avião, um avião menor para Dallas, or we have to drive back to Dallas. ou a gente tem que dirigir até Dallas. And then we go to the other country. E aí nós vamos para o outro país. And that's not very comfortable sometimes. E isso às vezes não é muito confortável. But spiritually, we have grown so much in these last 15 years Mas espiritualmente nós crescemos tanto nesses últimos anos. because God told us to align our ministry with another ministry. Porque o Senhor nos disse que nós alinhássemos o nosso ministério com um outro ministério. And we've seen great increase come into what God has given us to do. E nós vimos um aumento das coisas para aquilo que Deus nos chamou para fazer. So it did not make sense to the natural mind. Então aquilo não fazia sentido para a mente natural. Some people said that's crazy for you to do that. E as pessoas diziam, vocês estão loucos de fazer isso. They said it couldn't be that God would have you do it that way. Não é possível que Deus falou para vocês fazerem isso. But we knew what the Lord told us to do, Mas nós sabíamos o que Deus nos havia dito para fazer. and we moved to a smaller city, E nós mudamos para aquela cidadezinha pequena. and the ministry God has called us to has been expanded many times E over. daquele momento em diante, o nosso ministério tem expandido naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. All right, let's now go to verse 18. Agora vamos para o versículo 18. You can read. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos. So we see here at the beginning of this verse, he's still talking about the eyes. Veja que aqui, nesse versículo, ele ainda continua falando sobre os olhos. And then he goes on to say that about knowing what is the hope of his calling. E aí, então, ele passa a mostrar a esperança do nosso chamado. And so the second point is that the call on your life is not your calling. Isso nos traz para o segundo ponto, que o chamado da tua vida não é um chamado de você mesmo. I don't know what it's like here in Brazil, Eu não sei como é aqui no Brasil, but many times in the United States, mas muitas vezes nos Estados Unidos, when people talk about the call of God on their lives, quando as pessoas falam do chamado de Deus para a vida delas, they talk about it like it's my calling. elas chamam e falam como sendo meu chamado. And so it brings a focus really back on yourself. Isso traz o foco para você. But here, the prayer is saying
that we might know the hope of his calling. Mas esta oração aqui está falando de que Deus haja no nosso coração para que nós possamos enxergar o chamado dele para a nossa vida. Jesus only has one calling, Jesus só tem um chamado, but we each have a part of that calling. mas cada um de nós temos parte nesse chamado. See, when Jesus died and was buried and rose again, Vejam, quando Jesus morreu e ressuscitou, he gave gifts to the church ele deu dons à igreja, so that we could complete his work. para que nós pudéssemos completar a obra dele. So it's not my calling or your calling, Então não é meu chamado, seu chamado, but it's my part or your part of his mas a calling. minha parte e a sua parte no chamado dele. The rest of this verse says that as his saints, that we're his inheritance. E o restante dos versículos vai nos dizer que nós, como santos, temos uma herança nele. Now, it is true in the Bible we have an inheritance in Christ. E é verdade que na Bíblia nós temos a nossa herança em Cristo, But primarily we are his inheritance. mas primariamente nós somos a herança dele. So when we do our part of his calling, Portanto, quando nós fazemos a nossa parte no chamado dele, and there is fruit in what we're doing, então há fruto naquilo que nós fazemos. we are bringing him a reward. Nós estamos trazendo para ele a recompensa. It's a reward for the suffering that he did for us on the cross. Isso é uma recompensa daquilo que ele sofreu na cruz por cada um de nós. So everything we do here on earth as a believer, Então, tudo que nós fazemos aqui nesta terra como crentes, it's all about him, é tudo a respeito dele. and it's about doing what God called him to do, E fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, so that he receives the glory. para que Jesus Cristo receba toda a glória. And when we recognize that it is not our own calling, E quando nós reconhecemos que não é o meu chamado, and he tells us that we have to make a change, e quando ele nos diz então que nós temos que fazer uma mudança, it's a little bit less difficult to change, isto fica muito menos difícil de passarmos pelas mudanças, because it's not about me. porque não diz respeito a mim. I now have to change Eu agora tenho que mudar, because it's necessary to help Jesus fulfill his call. porque isso é necessário para que o chamado dele na minha vida se cumpra. Amen? Amém? All right. Ok? Now let's look at verses 19 through 21. Agora vamos ler do versículo 19 ao 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. So, number 4, Número 4, então. this resurrection power is available to you. Este poder de ressurreição está disponível para você. But it's available to you to do his call. Mas está disponível a você para fazer o chamado dele. So, we are not a church of power just so that we can have power. Portanto, nós não somos uma igreja de poder só para dizer que a gente tem poder. The power is given to us to do our part of his call. O poder nos é dado para que nós possamos cumprir o chamado dele em nossa vida. So when he calls you to do something specific,
Portanto, quando ele te chamar para fazer alguma coisa específica, and it seems like it's difficult, e aquilo parece ser tão difícil, and there's opposition against it, e então vêm as oposições contra isso, we must remember that He has given us power. nós temos que nos lembrar de que ele tem nos dado poder. The same power that raised Him from the dead. O mesmo poder que o ressuscitou dos mortos. And that power is above every name that could be named. E esse poder está sobre todo nome, Every principality and power. sobre todo principado e potestade. It is the greatest power that exists. É o maior poder que existe. This power is available to you Esse poder está à sua disposição to do what He has called you to do. para fazer aquilo que ele chamou você para fazer. This power is available to you Esse poder está à disposição sua as a church como igreja to do what He has called you to do together. para fazer aquilo que ele chamou vocês para fazerem juntos. No force of hell can stand against you Nenhum poder do inferno pode prevalecer contra vocês. when you are doing what He has called you to do. Porque enquanto você estiver fazendo o que ele te chamou para fazer, He has given us the victory ele já nos deu a vitória. because He has already won the victory for Porque us. ele já venceu essa vitória por nós. And so as you go forward in the days ahead, Portanto, quando vocês forem adiante nos dias que vêm, remember that what looks impossible, lembre-se de que aquilo que parece impossível it is possible with God é possível com Deus. because the resurrection power of the Lord Jesus Porque o Christ poder da ressurreição de Jesus Cristo has been made available to this church. foi colocado à disposição desta igreja. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. All right. Now we're going to go over to the prayer in chapter 3 for a moment. Agora nós vamos para a oração que está no capítulo 3, por um momento. 3 what? 14 is where we're going to start. I'm going to let you go ahead and take it. Começando, nós vamos ler o versículo 14. Versículo 14 va in Spanish. I'm sorry. Não, tudo bem? No, Bien. gracias. 14 to 19. Vamos ler do 14 ao 19. Yes. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Hallelujah. Agape Agape is the church that has the love of God. That's the foundation of everything. é a igreja que possui o amor de Deus. Esse é o fundamento de todas as coisas. Healing comes out of the love. Porque a cura vem do amor. Liberación. I am in Spanish, English, in every language here now. Deliverance come out of that. Libertação sai do amor. A miracle being a body part or something that you needed for work or marriage. Milagres, aquilo que talvez você precisa para o teu casamento, para o teu trabalho. Your family restored. Sua família restaurada. Your mind will be sound in peace. Para que sua mente esteja
vamos, sã, em paz. A new job if you need a new job. Um novo emprego, se você precisa de um novo emprego. God is, the love of God is encompass everything. Então o amor de Deus, ele compreende tudo isso. And that is what is the fullness of Him. E isso é a plenitude dele mesmo. One of the things that got my attention as I was speaking with my husband today, Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava falando com meu marido hoje, in the legacy that this church has, é o legado que essa igreja tem. how step by step was all done by the grace of God and by His Como vision. passo a passo, as coisas que aconteceram aqui foram acontecendo gradualmente, segundo uma visão. But then what happened here is the love of God that kept everything solid and founded and anchored. Mas o que acontecia aqui é que o amor de Deus, ele ligou todas essas coisas e manteve vocês sólidos. It's been more than 40 years Então já são quase 40 anos and has been consistent. The love of God, it never have failed. e isso tem sido consistente. E o amor de Deus nunca falhou. Always has been there in every step that He has called you or the pastor, His father, and you to do. Sempre esteve ali, desde o momento que o pai do pastor e depois o pastor vem trazendo isto. There is a strength that just, that love grounds you and Então, just roots you. Esse amor, ele enraizou vocês e trouxe vocês. And everything is possible. E tudo é possível. And this is a very different way to see the scripture, E essa é uma forma diferente da gente ver as escrituras. but you have to know what is the width, the Mas length, você precisa saber qual é o comprimento, a largura. the depth, and the high, Você precisa entender o comprimento e a altura, and to know the love of Christ. para que vocês possam compreender o amor de Deus. Exactly. So it is important because where you going with God together, Isso é muito importante porque aonde vocês estão indo com o amor de Deus junto, that's how you're going to be able to build, to accelerate, and to fulfill the plan of God. é assim que vocês vão saber construir, acelerar e fazer os propósitos de Deus aqui. It is a new time and a new season for you. É um novo tempo, uma nova estação para vocês. It is a time that God is accelerating things in this church and in your life. Esse é um tempo que Deus está causando uma aceleração das coisas nesta igreja, Because He needs you ready. porque Ele precisa vocês prontos, This is harvest time. porque este é um tempo de fruto, It's harvest time. é um tempo de fruto, Not only for this church, but for you also in your life. não somente para esta igreja, mas para vocês também na vida de vocês. You're going to reap the harvest in this time of things that you have believed in God. Vocês vão colher os frutos daquilo que vocês têm crido em Deus. It is time to just look up because the fields are white. É tempo de vocês olharem para cima, porque os campos estão brancos. How many of you are believing God here for things that you need yourself? Quantos de vocês estão crendo em Deus para as coisas que vocês precisam? Amen. It's Amém. harvest time. Então é tempo de fruto. It's actually time. This is a time of acceleration. É um tempo de aceleração. It's time for the fulfillment of the things that God has spoken to É you. tempo do cumprimento das coisas que Deus tem falado a vocês. And God is going to remove all the obstacles that have come in your E way. Deus vai remover todos os obstáculos que se levantarem contra vocês. And things are going to be moved out. E eles vão ser removidos. And even for the church, there's going to be things that God is going to do suddenly. E até mesmo para a igreja vão haver coisas que Deus vai fazer muito rápido. This is the time and prepare for those times of suddenlies. Esse é o tempo que Deus está preparando para aquilo que vem subitamente. God is first watering you. That's why He started this meeting with you. Deus está
Em primeiro lugar, aguando vocês. Por isso que ele trouxe vocês a essa reunião. God is just watering his garden. You are his garden. Deus está aguando o seu jardim. Vocês são o jardim de Deus. He's bringing times of refreshing upon you. Ele está trazendo tempos de refrigério sobre vocês. Some of you have been in very intense time of warfare. Alguns de vocês aqui têm passado por lutas intensas. The pastor didn't say anything to us. Pastor não disse nada disso para a gente. Pat, my friend, didn't say anything to me. Patrícia, minha amiga, não me disse nada para mim. So, God is saying to you, Portanto, Deus está falando a vocês. I have seen you. I have seen the time of your tribulation and your Eu tenho visto struggle. vocês, eu tenho visto os seus tempos de tribulação e de angústia. And I have come to answer your prayer. E eu venho para responder às suas orações. It is time now for you to see my promises. É momento de vocês agora verem as minhas promessas. It is time for you to see the answered things that you have believed me for. E é o momento de vocês receberem as respostas e aquilo porque vocês vêm orando. I have come to answer your prayer. E eu tenho vindo para responder às suas orações. Amen. Thank you, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Este es el tiempo. I'm sorry. I am just thinking I had to cut, just shut my channel in Spanish because I am listening to. Desculpe, eu tenho que cortar o meu canal espanhol aqui. It's not Spanish. Eu não estou falando para pessoas que falam espanhol. I closed the channel. Yes, Portuguese, yeah. So I close the channel now. Eu vou fechar esse canal hispânico aqui. We are going to minister to you tonight. Nós vamos ministrar a vocês hoje à noite. We sense that God wants to bring times of refreshing upon you. Nós sentimos que Deus quer trazer um tempo de refrigério sobre vocês. But this time of acceleration and this time that He's moving forward in the things that He's spoken, Mas nesse momento de aceleração daquilo, das coisas que Ele vem falando a vocês, some of you need a second wind. ei, alguns de vocês vão precisar de um empurrãozinho. Amen? Amém? And God is coming to you. He's going to minister to you. E Deus vai ministrar a vocês. And we're going to pray over you. Nós vamos orar por vocês. But this is time that you just want open your heart to receive Mas este é o momento que você tem que abrir teu coração para receber. and release anything that is being, a weight and a burden to you. E liberar tudo aquilo que tem sido um peso e uma angústia para você. God cares about you. Deus se preocupa com você. God loves you. Deus ama você. You are the apple of His eye. Você é a maçã dos olhos dele. He is in love with you, Ele ama vocês and He cares about you. e ele se preocupa com vocês. Aleluia. So before we get into our time of ministry, Portanto, antes de nós entrarmos nesse momento de ministrações, let's just very quickly review the points of this message. vamos rapidamente rever os pontos dessa mensagem. So number one, you have to have eyes to see. Número 1, você tem que ter olhos para ver. Number two, Número 2, the calling on your life is not your calling, but His o calling. chamado na tua vida não é o teu chamado, mas é o chamado dele. You are His inheritance. Você é a herança dele. All of the fruit that comes out of what you do for Him, Todos os frutos que vêm daquilo que você faz para ele, it's a reward to Him. é uma recompensa para ele. If you're going to walk in what He's called you to do, Então, se você vai andar naquilo para o qual ele te chamou, you must know that His resurrection power is available to you. você tem que entender que o poder da ressurreição dele está disponível para você. And that's the power that will always cause you to overcome. E é esse poder que vai fazer com que você vença tudo aquilo que vem contra você. Number 5, Número 5,
Being rooted and grounded in love is the key. Está enraizado e alicerçado no amor de Deus. We can't do any of this without the love of God. Nós não podemos fazer nada disso fora do amor de Deus. And then number 6, E aí, número 6, if we follow these principles, se nós seguirmos esses princípios, it will bring us into the fullness. isso vai nos levar a entrar na plenitude. And actually, in both prayers end in the fullness. E ambas as orações nos mostram essa plenitude. It says, let's look back at Ephesians 3:19. Let's read that one verse. Vamos ler de novo Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. So when we do these things, we are filled with the fullness of God. Então, quando nós fizermos todas essas coisas, nós somos cheios da plenitude de Deus. And then let's go back to chapter 1, Então, nós vamos voltar para o capítulo 1, verses 22 and 23. versículos 21 e 23 a 23. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amen. Amém? So we are the church, Então nós somos a igreja. and all things have been put under Jesus' feet. E todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. We're part of his body. E nós agora somos parte do corpo dele. He's the head, Ele é o cabeça, we're the body. nós somos o corpo. Everything is under the body, right? Então tudo está debaixo do corpo, certo? So we're victorious. Então nós somos vitoriosos. We walk in victory. Nós andamos em vitória. And the body of Christ, E o corpo de Cristo, we are the fullness of him. nós somos a plenitude dele. When we walk in his power, Quando nós andamos no poder dele, we walk in his love. nós andamos no amor dele. We are walking in his fullness. Nós andamos na plenitude dele. And there is nothing that can stop the church E não há nada que possa parar a igreja when we walk in his fullness. quando nós andamos na plenitude dele. Amen. Amém? Glory to God. Glória a Deus. Now, we each individually need to walk in the fullness. Agora, cada um de nós, individualmente, precisamos andar nesta plenitude. And we would like to have a time of ministry, E nós gostaríamos agora de ter um tempo de ministração. as my wife mentioned already, Como minha esposa já mencionou, to minister to you, ministrar a vocês, to add something to you para que seja adicionado alguma coisa a vocês, that will help to bring you into the fullness, que vai ajudar vocês a entrarem nesta plenitude, so that we can stand before heaven para que nós possamos nos posicionar diante dos céus and say that we are standing together with you e dizer que nós estamos juntos em tudo, to edify you para edificar vocês and to bring strength to e you. trazer força para vocês. Amen. Amém? So, Pastor, is there anything else you want to say on? This is exactly that God is going to refresh and strengthen for them to move, Esse é um forward. momento que Deus quer trazer um refrigério e trazer uma força para dar poder a vocês. Amen. Amém?